Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu morei em Campinas por 7 anos da minha vida. Fiz faculdade aqui. Vim para cá em 1991 e foi aqui que eu me converti. Depois de ter me convertido, ter passado 7 anos fazendo faculdade aqui, depois de eu ter me convertido, eu nunca mais tinha voltado para Campinas como ministro, né? Porque depois que eu voltei a Taubaté, depois de ter passado essa experiência aqui, acabei me rendendo completamente ao Senhor e o Senhor, pela sua misericórdia, me colocou no ministério e voltei, eu acho que 1 ano ou 2 anos atrás, na igreja do Renato, aqui que está com a gente hoje, o pastor Renato da Igreja Viva. E eu tive a oportunidade de estar ministrando e foi para mim muito emocionante voltar a Campinas para pregar o Evangelho, né? E hoje estar aqui para mim é muito especial, né? Essa terra marcou minha vida, né? Eu vim para cá com 17 anos para fazer faculdade, me formei no último ano da faculdade, em 1995, no auge de festa, de balada. Eu lembro o nome de cada barzinho que tinha no Cambuí, cada balada que tinha aqui. E naquele ano eu tive uma experiência com Cristo que revolucionou a história da minha vida. Eu me formei em engenharia civil aqui em Campinas e até hoje trabalho, mas de fato a minha vida nunca mais foi a mesma. Então eu amo essa cidade, estou muito feliz de estar aqui. Amo também o Remir, né? Você que está aqui hoje como convidado, você não tem a dimensão às vezes do que é esse projeto. Queria honrar a vida do apóstolo Djalma, que não está presente, mas é um homem que tem um espírito de reino, de conciliador, né? Uma capacidade impressionante de agregar pessoas. E esse projeto nasce e manifesta o coração do Djalma. Então, ele não está aqui nessa noite, está numa missão lá nos Estados Unidos, mas ele consegue transmitir esse espírito. E cada pastor que está aqui, que faz parte do Remi, que eu tenho tido o privilégio de caminhar junto, tenho aprendido com esses homens, eu me sinto tão feliz quando eu posso sair do meu dia a dia e estar com eles. Cada um deles aqui, eu não vou mencionar o nome, mas se tornaram, sem demagogia alguma, parte da minha vida, né? Estar com eles me faz ter esperança no Evangelho, porque a gente vê verdade, a gente vê pureza. Então hoje para mim, essa noite envolve tudo isso. Mas eu creio que nós temos uma palavra de Deus para compartilhar, e eu queria que você abrisse o teu coração, porque uma das coisas que o Remir tem proporcionado é quebrar algumas estruturas religiosas na nossa concepção do Evangelho. Queria também mencionar o Marco, a Thaís, uma família, são meus parentes, são tios da Leila e consequentemente meus, e são aqui de Campinas. Fiquei muito feliz de vocês estarem aqui, são pessoas muito especiais para a gente também. Mas essa desconstrução de alguns sistemas religiosos muitas vezes não é fácil. As nossas maneiras de conceber pensamentos, elas ficam tão enraizadas em nós que quando qualquer palavra vem contra aquilo que nós acreditamos, a gente já se fecha. Então eu queria que nesse ambiente de graça, de amor, de liberdade, que a gente pudesse baixar a guarda para ouvir o que Deus quer falar conosco nessa noite. Você está disposto a isso? Amém? Então eu vou te fazer um pedido, né? Eu quero que vocês respondam ao meu pedido. Que vocês não julguem a palavra até que ela se conclua. Pode ser? Amém? Vocês concordam comigo? Se quando começar a descer meio indigesta, você fala assim, não, eu tenho um compromisso com ele só no final que eu vou avaliar. Tá bom? Levante sua mão se você está falando, tá bom. Beleza, agora está melhor. Então vamos orar para selar isso, para que não seja só da boca para fora. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, nos rendemos a Ti, Espírito Santo, te damos liberdade para ministrar o nosso espírito, não a nossa alma, nem ao nosso entendimento, mas ao nosso espírito, Pai. Porque só aquele que é nascido do Espírito pode discernir as coisas do Espírito. Pai amado, por isso toda raiz adâmica, todo conhecimento humano que tenta interpretar coisas espirituais e não consegue, que isso seja colocado de lado para que a Tua voz possa ser ouvida nessa noite. Me rendo a Ti, me humilho diante de Ti, reconheço a minha dependência do Senhor, mas coloco nas Tuas mãos a minha vida para servir os meus irmãos neste lugar nessa noite. Que a Tua vontade seja feita,
que a tua palavra seja estabelecida e que a tua voz seja ouvida nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 25. Aleluia. Como diria o Luiz Hermínio, se você tem juízo, ainda dá tempo de você ir embora. Depois vai ficar difícil para você. Romanos 1, 25 diz assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Eu quero falar nessa noite a respeito de verdade e mentira. Verdade e mentira são duas palavras que fazem parte do nosso vocabulário, mas nós temos muitos problemas de definição de palavra. Hoje eu creio piamente que nós estamos vivendo um dia de reforma tão violento como os dias de Lutero. Se Lutero proporcionou para a igreja da sua época uma reforma avassaladora nos fundamentos da onde a igreja caminhava, nós estamos vivendo isso diante dos nossos olhos. Só não tem o nome de uma pessoa, só não está centrado num ministério, mas isso tem acontecido diante de nós, muitas vezes sem que nós venhamos a perceber. E dentro dessa reforma, vários assuntos estão sendo hoje importantes de ser prestado atenção. Entre eles, algumas concepções de palavra que estão equivocadamente sendo utilizadas no Evangelho. Quando nós falamos de verdade e mentira, muitas vezes a gente pensa em uma forma de pensar, o que é certo ou errado, ou um pensamento que sobrepõe ao outro. Não, essa é a tua verdade, essa é a minha verdade. E isso são vários os fundamentos humanistas para que a verdade se torne algo relativo. Não, você tem uma maneira de ver, eu tenho minha outra maneira de ver. Só que quando a Bíblia fala de verdade e de mentira, ela começa na raiz lá do Éden. Quando Deus coloca o homem naquele ambiente, Ele coloca duas árvores no jardim. Uma árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra é a árvore da vida. A árvore da vida aponta para uma pessoa, que é Cristo, que depois, num determinado momento da história, Ele se apresenta e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a representatividade da árvore da vida apontava para uma pessoa, para uma natureza, que era Cristo. A árvore do conhecimento do bem e do mal também apontava para uma pessoa, para uma natureza, não para uma forma de pensar. É lógico que toda natureza vem envolvida num sistema que inclui uma forma de pensar, mas o problema não é a forma de pensar. A forma de pensar é só o fruto que manifesta essa natureza. A natureza da árvore do conhecimento é a natureza da mentira. Por quê? Porque ela consegue gerar no homem um entendimento que é possível ter vida fora de Deus. Essa é a grande raiz do humanismo. Eu consigo racionalizar Deus. Eu consigo interpretar Deus. Eu consigo, através da minha mente natural, entender assuntos espirituais. E nós estamos vivendo dias perigosos no Evangelho. Eu tenho participado de algumas conferências, viajado a alguns lugares, e pregadores que estão se transformando em pessoas com visibilidade nessa nação, estão sendo chamados em todas as igrejas, estão em eventos e agendas em todos os lugares, e eu já vi alguns deles pregando, que passam às vezes 2 horas falando e citam mais Freud do que a Bíblia. Pessoas que usam filosofia e uma série de pensamentos bem elaborados, têm palavras bem colocadas, mas isso não significa vida, porque Cristo não se conhece através de estudo, de teologia, ou através do quanto de livro você leu. Cristo é uma natureza que tem que ser gerada no teu espírito, e por isso a palavra de Deus diz que Ele se revela as coisas simples e loucas desse mundo para confundir as grandes. Se Cristo fosse acessível através de inteligência, seria uma injustiça da parte de Deus. E a gente tem começado a valorizar uma intelectualidade humana, como se isso fosse sinônimo da presença de Deus na vida de alguém. E quando nós deixamos de discernir espiritualmente, nós começamos a perder o foco da igreja. Então nós vemos uma igreja que avança em número, mas não produz transformação efetiva na sociedade. Você quer ver um exemplo disso? A gente tem costume de falar mal dos judeus, né? Dos judeus, que eu falo assim: pô, que povo cabeça dura, saiu numa caminhada de 40 dias e ficou 40 anos, pô.
10 dias, 11 dias era o suficiente, eles fazem 40 anos. Como esse povo bateu cabeça, o caminho era curto, porque eles eram teimosos, obstinados. Agora vamos imaginar quanto tempo nasceu a igreja. Nós estamos falando de uma igreja com mais de 2000 anos. Quem será que é mais cabeça dura? Aqueles que saíram e demoraram 40 anos ou aqueles que estão há 2000 anos e não conseguem manifestar o propósito de Deus para a igreja? Quem será que tem teimado mais? Quem será que tem mais resistido à voz do Espírito? Quem será que tem tentado fazer as coisas do seu jeito, da sua concepção do que é verdade? Então, quando nós falamos de verdade e mentira, nós estamos falando de coisas muito sérias. Nós estamos falando de uma natureza que corrompe todo o seu sistema de pensamento. Quando a tua natureza é corrompida, a tua maneira de interpretar a vida é corrompida. Quando a tua natureza é corrompida, a tua maneira de ver, de pensar e de falar está distorcida. Então você não tem capacidade de avaliação, porque o problema não está na avaliação, está na natureza que avalia. Irmãos, isso é tão profundo que a gente começa a ver problemas sistêmicos dentro da igreja, exatamente porque o centro de toda mentira foi que Satanás conseguiu colocar. É possível na cabeça do homem você interpretar as coisas através de uma mente, através de uma capacidade. Então isso gera um sistema de crença, onde o homem se torna o centro, e o evangelho começa a existir para atender os anseios das pessoas. Então as pessoas vêm às igrejas hoje atrás do quê? Da mesma coisa que alguém vai a um centro de macumba. As pessoas vêm à igreja hoje atrás de uma bênção. As pessoas vêm à igreja atrás do culto da vitória. As igrejas vêm à igreja hoje para procurar uma solução para os seus problemas. Porque a gente perdeu a capacidade de entender que o evangelho não é melhora de vida, é a perda da sua vida. E cara, se a gente começa a pregar isso nos nossos púlpitos, as igrejas vão esvaziar. E daí a gente tem que fazer sempre uma escolha. Eu quero pregar a mensagem da verdade, ou eu quero pregar a mensagem que produz um resultado visível, que me dá a sensação de que eu estou produzindo agrada a Deus, porque tem resultado visível. Resultado visível é o que agrada ao Senhor? Ou falar, ou manifestar a verdade, ainda que manifestando a verdade eu não agrade as pessoas? Essa é uma decisão séria que a igreja desse século tem que tomar. Para onde nós estamos indo? Nós estamos caminhando na verdade ou nós estamos tendo uma mensagem que agrada, mas não produz transformação? Então, quando eu não tenho uma concepção, uma natureza, e voltando à natureza, duas árvores, a árvore do conhecimento e a árvore da vida. Uma é a natureza de Cristo, que o homem rejeita e se apropria da natureza do conhecimento. A natureza do conhecimento, posteriormente, então, se transforma no que a Bíblia chama de natureza adâmica. O que é a natureza adâmica? É a natureza do Adão que caiu da graça, que caiu do favor, que caiu da capacidade de enxergar o mundo através de Deus. Adão perdeu a capacidade de ver o mundo através de Deus. Antes, tudo que ele ia fazer, ele tinha alguém que o aconselhava e o direcionava. Vamos dar nome. Não era, você vai se chamar girafa. O dar nome é, vamos dar destino. Vamos posicionar. Então ele consultava a Deus e os dois juntos apontavam para algo. De repente, aquele comando que Deus deu a ele continua. Você foi chamado para governar. Você foi chamado para dar destino. Só que agora você já não ouve a minha voz. O que você faz? Você continua o mesmo comando a partir de uma percepção pessoal. Aí começa algo interessante na história da humanidade. É a natureza de Adão, sem o governo de Deus, continuando dando nome às coisas. E isso vem até os dias que nós vivemos. Você quer ver um exemplo disso? O que é algo relevante para você? O que a igreja desse século chama de relevante? Essa definição de relevância vem da natureza de Cristo ou vem da natureza de Adão? O que é uma igreja relevante? O que nós, fale a verdade para mim, o que nós como cristãos, dê o nome que você quiser, povo evangélico, chamamos de igreja relevante nessa nação? São as igrejas com o maior número de pessoas, que tem mais espaço na mídia, ainda que falem um monte de baboseira,
mas nós achamos que isso é relevância. Quem definiu isso como relevância? Uma natureza caída. A mentira. O que é algo bom para você? Quantas pessoas já saíram de igreja e falaram assim: essa igreja não é boa. Por que não é boa? O que é a tua definição de ser bom? Eu estou tratando com vocês de definições que nós temos a partir de uma natureza equivocada. O que é bom? Se na natureza de Adão o centro é o homem, é o humanismo, o que é bom? É o que produz resultado para mim. Então, o que é uma pessoa boa? É uma pessoa que me agrada. O que é verdade? É algo que eu desejo que seja real. O que é grande? É o que produz resultado. O que é bonito? Que tem um exterior agradável. Você já viu o buquê de flor de casamento? Tem coisa mais bonita do que aquele arranjo de buquê de flor? É bonito ou não é bonito? Está vivo ou está morto? É exatamente isso que é a nossa definição de beleza. Tem uma estética, ainda que não tenha vida. Então, todas essas definições, eu quero que vocês me acompanhem no raciocínio, porque eu estou iniciando um fundamento e a gente vai chegar num lugar. Mas eu quero que vocês percebam o quanto essas definições equivocadas, elas vão enraizando na nossa natureza, e o quanto elas são nocivas para a nossa maneira de construir o que nós chamamos de igreja. Por isso que Romanos 1:25 fala assim: Adão mudou a verdade de Deus em mentira. Vocês lembram que a gente leu aqui no começo? Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Gente, isso aqui, se você conseguir entender o que eu estou falando nessa noite, você vai ver que a tua concepção do evangelho é como se os nossos olhos se abrissem e você fala: cara, o que a gente está vivendo como igreja nessa nação? Quem eu convido para ministrar na minha igreja? Qual é a base do convite que eu faço? A visibilidade do pregador? Eu não reconheço a pessoa no espírito, mas tem algo visível que me chama a atenção. Sabe quando Paulo foi chamado ao ministério apostólico? Ele era muito acusado, porque ele não tinha tido experiência com Jesus. Então ele fala aos coríntios certa vez para defender o seu apostolado, ele fala assim: cara, a ninguém eu conheço segundo a carne, nem mesmo a Cristo eu conheço segundo a carne. O que ele está falando? Não faz diferença nenhuma para mim ter conhecido Jesus homem, se eu não tenho a revelação de Cristo no Espírito. E isso vale para qualquer pessoa. Eu não olho para a pessoa por um ministério, eu não olho pela pessoa pelo que ela tem, eu consigo discerni-la no Espírito. Se nós tivermos essa habilidade de discernir, as coisas mudam na igreja brasileira. A relevância muda na igreja brasileira. Os nossos púlpitos estão contaminados por pessoas que já foram rejeitadas por Deus há muito tempo. Mas nós continuamos porque tem uma igreja que não discerne e continua produzindo convites. Ainda que estejam em pecado, ainda que o testemunho seja ruim. Porque nós estamos presos a uma natureza da mentira. E quando a gente começa a ter essa natureza distorcida, a gente tenta com uma mente carnal explicar assuntos espirituais. Abra Romanos capítulo 8 para vocês verem que interessante. Romanos 8, versículos do 5 ao 7 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Então, quando você tenta com a mentalidade da carne explicar assuntos espirituais, é uma loucura. Como que uma natureza adâmica vai falar de salvação? Como que uma natureza adâmica vai falar de adoração? Irmãos, vocês querem ficar atentos com uma coisa? Veja o que está acontecendo com a música gospel nesse país. Daí eu não vou entrar nem nesse mérito que acaba a palavra hoje só nesse assunto. Como que uma mente adâmica vai explicar santificação? E o que eu estou falando de mente adâmica? Eu estou falando que hoje grande parte dos teólogos dessa nação são pessoas que não tiveram uma experiência com o novo nascimento. Tem pessoas, eu recebi esses dias, Renato, no meu WhatsApp, um seminário que você termina o curso de teologia em 2 anos e recebe um título
de pastor, apóstolo ou bispo, você escolhe. Aonde que a Bíblia, ela aponta que você fazer um curso, estudar teologia sistemática, te dá direito a ser pastor? A Bíblia fala de um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem nem princípio nem fim de dias. A linhagem disso está em Cristo, não tem nada a ver com conhecimento humano. A gente está transformando o evangelho na árvore do conhecimento e não em vida. Então pessoas que têm conhecimento, mas não têm vida, recebem títulos de pastor. E é por isso que tem muita gente em depressão, tomando conta de igrejas gigantescas. Porque tem conhecimento, mas não tem vida. E sem vida você não tem o que ministrar. Irmãos, isso é sério. Como que eu vou falar de salvação? Como que eu vou falar de adoração? Como que eu vou falar de santificação? Eu conheço, como o Kels falou, a gente tem cuidado de alguns pastores, e é impressionante o desconhecimento de assuntos como santificação. Eles ministram a igreja a partir daquilo que é a sua experiência pessoal, porque não tem uma experiência com Cristo. Então, quando você vai falar de santificação, eles falam da santificação como se fosse um processo externo. Aquilo que eu faço me purifica. É quase que uma cultura romana. É quase que você pagar um pedágio para se purificar. Olha, então você precisa se santificar, irmãos. Vamos fazer uma campanha de jejum, oração e leitura da palavra. Amém. Não sou contra nem jejum, nem oração, nem leitura da palavra, mas isso não te santifica. A palavra de Deus diz que Ele nos santificou. Sabe, o processo de santificação foi todo feito em Cristo. Ele nos arrancou do império das trevas e nos colocou no reino do seu amor. A Bíblia fala que nós fomos transportados. O processo de santificação é mais ou menos assim. A nossa alma é como uma esponja que absorve o ambiente onde nós estamos inseridos. E nós estávamos mergulhados no pecado. Eu imagino em 1992 aqui em Campinas, eu estava nesse poço aí, minha alma como uma esponja. Um dia Jesus pegou, me arrancou desse lugar e me plantou num rio de água viva. Puf. Esse processo é automático, mas ele acaba ali? Não, ele é automático e progressivo, porque vai um tempo para que esse rio possa me purificar, me limpar, mas ele não tem nada que dependa de mim. O meu processo é me render a Cristo. Quando eu não compreendo isso, eu tento justificar a santificação na minha mente, e eu transformo em atos externos. Todo o processo do evangelho é de dentro para fora, não tem nada de fora para dentro que produza santificação. E perdão, como que uma mente natural explica perdão? Irmãos, eu já vi tanto absurdo, de ministros falando, de pessoas não perdoando, de membros que saem da igreja e não são perdoados por seus pastores, porque seus pastores se sentem donos das pessoas. E sabe, isso é frustrante, porque para cada pastor que perde alguém e se sente dono, é uma dor. Só que nós não somos donos de nada, a igreja é dele, os filhos são dele, nós servimos a ele, nós somos mordomos e administradores de assuntos que são deles. Se nós não redefinirmos alguns pontos, nós vamos continuar vendo pessoas doentes na igreja, porque não entendem que nós administramos como mordomo algo que não nos pertence. Então eu me lembro de ter que explicar perdão para uma prima minha, que teve o seu pai assassinado com 15 anos de idade. A filha mais velha, o xodó, a princesinha. E de repente, o seu pai é assassinado e eu tenho que chegar para ela e falar assim: perdoa o homem que matou o seu pai. Como que você explica para uma garota de 15 anos o que é o perdão? Qual a lógica do perdão? Como que com uma mente natural você explica perdão? Meu irmão, a Bíblia é uma loucura para o mundo. Não tenta interpretar as coisas na sua mente, você vai ficar louco. Então, todos esses assuntos são impossíveis de ser interpretados através da natureza equivocada. Só tem uma maneira de você acessar Cristo, é nascendo de novo numa vida no Espírito. E esse processo de nascer de novo não é simples. Não é você abrir e fechar os olhos e falar assim: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti e pronto, como a gente às vezes acha. O processo de novo nascimento antecede a esse processo um processo de morte do eu. A Bíblia fala: se morremos com Ele viveremos. Então o processo de novo nascimento requer renúncia da minha vida, requer que eu abra mão de mim mesmo,
requer que eu me sujeite ao mesmo processo de Cristo, que se entregou, não usurpou ser igual a Deus, antes se humilhou a si mesmo, experimentando a morte e morte de cruz. Nós estamos dispostos a isso? Nós estamos dispostos a abrir mão da nossa vida para que Ele possa viver em nós? Daí sim, nós podemos experimentar um novo nascimento genuíno, que não se trata mais das nossas vidas, mas dele vivendo e governando as nossas vidas por completo. Cristianismo não se trata de ser seguidor de Cristo. Nós não vivemos mais dias onde nós somos seguidores de Cristo. Cristianismo, nos dias de hoje, trata-se de ser portador de Cristo. Ou nós carregamos a Ele, ou nós estamos caminhando à distância de alguém que nós não conhecemos. E isso está presente de maneira muito equivocada, inclusive nas nossas canções. Nós falamos muito de relacionamento, nós falamos muito de intimidade, porque nós não compreendemos uma coisa que foi falada na última canção dessa noite, que o que a Bíblia fala não é nem de relacionamento, nem de intimidade, mas de nós nos tornarmos um com Ele. E quando nós nos tornamos um, já não se tratam de duas pessoas se relacionando, se trata de uma natureza que acabou para que outra possa viver. E eu estou te falando de algo que eu experimentei na minha vida. Eu tenho 23 anos de evangelho e eu experimentei isso de forma violenta nos últimos 5. É muito diferente ter a vida de Cristo governando você, ou de você tentar interpretar Cristo através do teu entendimento. São duas coisas completamente opostas. Estão acessíveis a nós, mas a escolha é nossa. Depende da nossa disposição de se render. Então, sem essa plena revelação do que é verdade, a gente corre o risco de edificar a igreja sobre pensamento humano. E daí cada igreja tem uma maneira de pensar. Porque, na verdade, Deus tem um modelo divino. Todas as vezes que a Bíblia aponta para Deus construindo algo no Antigo Testamento, que apontava para a igreja, vamos pegar alguns exemplos? A arca, o tabernáculo, o templo, tudo isso eram apontamentos para quê? Para a igreja. Em alguma delas o homem pôde dar palpite? Em alguma delas o projeto veio e falou assim, e aí Noé, o que você acha da gente pôr a janelinha desse lado de cá? No tabernáculo Deus chega para Moisés e fala, Moisés, vamos pôr cortina branca ou azul? O que você acha que fica mais legal? Nunca Deus deu ao homem a possibilidade de interferir no modelo. Deus dava ao homem a possibilidade de participar da edificação, mas o desenho vinha pronto. Agora hoje, nós achamos que nós podemos interferir no modelo. Eu acho que a igreja pode ser conduzida assim, eu acho que a igreja pode ser conduzida assim. E quando Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4, versículo 11, ele fala assim, não, Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas e mestres com uma finalidade, o aperfeiçoamento dos santos, até que possamos alcançar a estatura do varão perfeito que é Cristo. Tem um modelo para a igreja se mover, através dos 5 ministérios, aonde nós podemos então edificar a Cristo. Agora, daí a gente fica nos nossos achismos teológicos. Apóstolo hoje, profeta, mestre, como que é isso? Como que é isso? A Bíblia fala disso, mas a nossa teologia nos confronta, nos faz prender nos nossos modelos que nós achamos mais coerentes para a nossa mente. 1 Coríntios, Paulo fala assim no capítulo 2, versículos 2 ao 5, eu decidi nada saber, a não ser Cristo e este crucificado. Foi com fraqueza e temor que eu estive entre vocês. A minha mensagem, a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas. Paulo falou o oposto do que a gente vive hoje. Não foi palavra persuasiva de sabedoria, mas demonstração de poder no Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Não se trata de algo que você consegue compreender. Sabe por quê? Porque aquilo que você não sabe no Espírito, você imagina. E pior do que o desconhecimento é a imaginação. Guarde o que eu estou te falando. Pior do que você desconhecer algo, é você imaginar algo. Eu me lembro quando eu trabalhava aqui em Campinas, eu trabalhei muitos anos aqui numa construtora, e por muitos anos, por 2 anos especificamente, a gente tinha uma obra dentro de uma fábrica aqui. E nessa obra da fábrica, todas as vezes que eu, como estagiário na época da construtora, tinha que fazer uma ligação,
eu tinha que pedir para a secretária da fábrica, eu tinha o escritório da obra dentro o canteiro de obras dentro da fábrica, eu tinha que pedir do meu canteiro lá, para a secretária da fábrica fazer a ligação externa. Cara, eu falei com essa mulher, eu acho que 1 ano e meio, sem nunca ter visto a cara dela, porque ela ficava dentro da fábrica e eu ficava no canteiro de obras. E cara, você conversando com uma pessoa 1 ano e meio, né, você fica imaginando, eu ficava imaginando na minha cabeça, nossa, ela era tão educada, e já éramos amigos, há 1 ano e meio sem nunca ter visto. Parece que faz pouco tempo, mas naquela época não tinha nem rede social, não dava para pesquisar foto, não dava para saber nada. E eu fui construindo uma imagem na minha cabeça, do que eu imaginava que era ela. Nada de bobeira, mas ela era tão gentil, tão educada, eu imaginava ela assim na minha mente. Uma menina de uns 25 anos, loira, bonita, né? Ficava assim, pô, eu não sei porque eu tinha isso na minha cabeça. Certo dia, eu chego na obra e o engenheiro vira para mim e fala assim, cara, você vai ter que ir lá dentro da fábrica para pegar um certificado para entrar um caminhão aqui dentro, que tem uma autorização especial, pá. Eu falei, tá bom. Quando eu estou correndo assim, passo pela recepção, e uma senhorinha chega para mim e fala, Cristiano. Daí eu olhei e falei, quem é? Sou eu, Elaine. Eu falei, putz, cara, eu olhei para a cara dela, mas eu acho que foi tão evidente a minha decepção. Era uma senhora de mais de uns 60 anos, uma baixinha, né? E na minha cabeça era uma menina de 25. Dela falou assim, sou eu. Eu falei assim, ô, dona Elaine, que legal te conhecer. Mas a minha cara de decepção foi evidente. Por quê? Porque por 1 ano e meio, eu fui imaginando algo que não era real. Sabe o que acontece quando a gente começa a falar a verdade do evangelho para algumas pessoas? A mesma cara que eu fiz quando eu conheci a Elaine. Nossa, mas eu imaginava. Cara, a tua imaginação é pior que o desconhecimento. Porque quando você desconhece, você tem espaço para Cristo se tornar conhecido. Quando você imagina, você preenche o vazio por uma mentira. Quando nós não conhecemos e imaginamos e achamos que conhecemos, e daí nós temos um outro problema, que é o orgulho. A gente sempre acha que sabe. Quando alguém, para pastor então, você começa a ler um versículo e fala, eu já sei o que ele vai falar. Porque a base do nosso orgulho é tão grande que a gente já imagina. E quando você imaginou, você já fechou espaço. Porque a palavra luz, a palavra conhecimento, elas estão todas interligadas. É a dissipação das trevas da ignorância. A gente não deixa ser dissipado da ignorância porque a gente continua com o nosso abajurzinho aceso no nosso interior, achando que a gente sabe as coisas. Alguém que não consegue ver o mundo através de Cristo não tem condições de explicar conceitualmente, porque Cristo não é um conceito, Cristo é vida. Ele é uma natureza, não um pensamento. Sabe, é tão nítido esse processo que o apóstolo Paulo, para que ele conseguisse ver a Cristo, ele primeiro teve que ser cego. Muitos de nós, ouçam o que eu estou te falando, independente de quantos anos você tenha de evangelho, que você esteja vivendo na sua vida, muitos de nós vamos ter que ser cegos para conseguir ver. Vamos ter que ser cegos dos nossos pontos de vista, vamos ter que ser cegos das nossas teorias, vamos ter que ser cegos das nossas teologias, e vamos ter que perder o controle das nossas vidas. Sabe que uma coisa que o evangelho não produz, e você goste ou não goste, isso é uma verdade, o evangelho não é algo estável. O evangelho não é um lugar adequado para quem busca estabilidade de vida. O evangelho é uma aventura de ser conduzido pelo Espírito, e o Espírito sopra para onde Ele quer. E você ser soprado para onde Ele quer, requer que você perca o governo da tua vida. Eu estou falando para vocês que eu tenho mais de 23 anos caminhando com Cristo. E todos esses 23 anos foram na verdade, foram em integridade, foram genuínos. O dia que eu me converti aqui em Campinas, no outro dia, eu abri mão de namoro, eu abri mão das minhas amizades, foi uma convicção que transformou minha vida. Mas a verdade que é Cristo, ela foi se revelando a mim de forma gradativa.
E durante muitos anos da minha vida, eu lutei por algumas coisas que eu achei que eram importantes. Eu tinha uma luta por manter uma integridade, por preservar uma reputação, por defender um bom nome. Até um dia que o Senhor falou assim, isso é uma defesa pessoal, não tem nada a ver comigo. Se eu tocar nessas áreas, como que você vai lidar com elas? Irmãos, tem muitas coisas acontecendo nas nossas vidas que a gente acha que é o diabo, mas é Deus. E Deus arranca de nós aquilo que para a gente tem mais valor do que Ele. E isso pode ser a sua própria reputação, a sua imagem diante das pessoas, o teu bom nome. Eu sei o que é ter sido nos últimos 5 anos humilhado. Eu sei o que é ter nos últimos 5 anos ter perdido tudo que eu tinha construído em 20. Eu sei o que é passar por processos que você não tem mais como você se defender. Você não tem argumentos humanos para justificar que você esteja com a razão. E daí ou Cristo te basta, ou você entra em pânico. Ou você tem consciência da tua identidade em Cristo, ou a realidade à tua volta te destrói e te consome. Então, Deus muitas vezes Ele está do teu lado de passageiro no carro chamado vida, e você acha que está bonito. Vamos lá, Jesus, estou te convidando para ir no meu mundinho, né? Vamos para lá hoje, vamos para cá hoje, até que chega um dia Jesus fala assim, cara, está muito legal essa viagem, mas está na hora de eu assumir o controle. Daí Ele te dá uma cotovelada na boca, fala assim, larga o volante que eu vou assumir. E você fala assim, cara, o diabo entrou na minha vida, está tudo de cabeça para baixo, eu perdi o controle de tudo, eu não sei o que eu vou fazer. Fala, não, cara, fica de boa aí. Não é o diabo, não, sou eu que assumi o controle. Até hoje estava confortável você conduzir do teu jeito. Para a gente perder o controle, parece que é o inferno se levantando, não é Deus tomando o controle que Ele quer que seja dele. E se você olhar cada um dos personagens na Bíblia, ao longo de toda a história, sempre foi assim. Mas nos dias que nós vivemos, por causa da mentira, por causa da natureza humanista centrada no homem, não, o Evangelho é da bênção pessoal. O Evangelho, olha como o cara é abençoado, está tudo sob controle na vida dele. Da onde que a gente consegue conceber o Evangelho assim? E como que você explica a verdade para alguém que está na mentira? Você não consegue, ou Deus te rompe, ou você não consegue. Você quer ver? Eu vou tentar dar um exemplo prático. Eu tenho um pastor que caminha conosco, ele é um pastor de uma cidade vizinha que começou a caminhar junto, se chama Hugo. E o pastor Hugo é um cara que vem de muitos anos de tradição do Evangelho, teve uma igreja há muito tempo. E um dia ele chegou na igreja, eu estava pregando de boné e uma camisa amarrada na cintura. Imagina um senhor tradicional, entra na igreja, me vê pregando assim, e Deus fala com ele nítido no espírito, esse cara é o teu pai na fé. Ele chegou para mim destruído assim, revoltado, falou, cara, eu não sei como, na minha cabeça eu não consigo conceber, mas Deus falou que você é meu pai. Um senhor com idade para ser meu pai, todo arrumadinho, de terno, engomadinho, eu de boné, de camiseta, falei, beleza, cara, vamos caminhar junto. E, cara, pensa numa coisa destruidora para ele. Ele não concebia na cabeça dele caminhar com um menino e chamar de pai. Mas Deus foi gerando um amor, um vínculo, uma amizade no espírito. E hoje, de fato, ele é uma bênção, está com a gente lá na casa. E teve uma experiência interessante, ele começou a ir comigo aonde eu ia. E eu faço também um trabalho dentro dos presídios, e lá em Taubaté tem a Casa de Custódia, que é um presídio de segurança máxima. E eu estava indo fazer uma visita para alguns presos lá dentro, inclusive pastores. Pastores que estão presos mesmo. E tem de todos os casos que você imagina, muitos deles estão lá, não fizeram nada, às vezes donos de casa de recuperação, por uma denúncia, tem coisas que vocês não imaginam que a gente vê ali dentro. O que essas pessoas passam ali sem ter feito nada. E daí como que cadê Deus nisso? Hein, Renato? Cadê a justiça de Deus? O cara não fez nada, foi acusado injustamente, está 3 anos sem conseguir defesa, Hélio. Lá dentro da casa de custódia, no presídio de segurança máxima. Enfim, isso é outra história. Daí estou indo eu e o Hugo no carro. Beleza, conversando, né? E ele dirigindo no carro dele. Daí vamos chegando na porta da casa de custódia. Tinham 3 carros parados de um lado, né? E 2 do outro, assim, na mesma. Um carro era preto, branco, azul e tinha um outro vermelho. Daí eu parei do lado do Hugo e falei assim. Ele falou assim, aonde que eu paro? Ele nunca tinha ido lá. Eu falei, para do lado do carro vermelho. Ele olhou com uma cara assim para mim. Eu falei, Hugo, para do lado do carro vermelho. Ele olhou para uma cara, eu falei assim, cara, aconteceu alguma coisa.
Deu tilt na cabeça do cara, falei 3 vezes, ele olhava para mim e falei, para do lado do carro vermelho. Daí ele fez uma cara amarela assim, qual que é o carro vermelho? Eu falei, como assim qual que é o carro vermelho, Hugo? O carro vermelho. Ele falou assim, é que eu sou daltônico. Cara, a hora que ele falou isso, eu comecei a rir tanto, porque era tão evidente, tinha 3 carros, um branco, outro preto e um vermelho, e ele não conseguia enxergar o carro vermelho. E naquela hora, eu falei, cara, olha o que uma natureza distorcida produz na visão de um homem. Ele não consegue enxergar o que é evidente. E daí como que eu explico para um cara que não consegue ver vermelho, como que eu explico a cor vermelha para ele? Você consegue imaginar? É a mesma coisa, irmãos, você tentar explicar a verdade de Cristo, a natureza de Cristo para alguém que está vivendo numa natureza de mentira. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu sei que quando eu falo dessa palavra, tem coisas que você não vai conseguir entender hoje. Mas qual que é a minha esperança cada vez que eu libero uma palavra como essa? Que algo rompa no teu espírito e que um dia, pode ser hoje, isso possa te destravar, porque isso não se entende aqui. Você não consegue transformar a natureza explicando conceitualmente. E daí eu quero te contar uma experiência que eu tive, muito grande. Como eu falei para vocês, eu já ministro o evangelho há muitos anos, já fui para vários lugares ministrando o evangelho, estudando, vivendo essa palavra, e tive algumas experiências na minha vida muito preciosas, de conhecer homens que se transformaram em verdadeiros mentores na minha vida. Um deles é um apóstolo do Chile que se chama Lucas Marx, com quem eu tenho uma relação de muita amizade. Ele é um senhor, mas é um mestre na palavra, e eu tenho estudado com ele já há mais de 15 anos. E aproximadamente 5 anos atrás eu estive na Venezuela numa conferência, e ele estava ministrando e eu estava na mesma conferência. E ele começou a falar uma palavra, e aquela palavra começou a produzir uma coisa dentro de mim que eu nunca tinha sentido. Foi como se os meus olhos tivessem se aberto e eu começasse a me ver de uma forma que eu ainda nunca tinha visto. E aquela palavra entrava dentro de mim, me rasgava de um jeito, ao ponto de que quando ele terminou a palavra, eu pregava no dia seguinte. Eu fui para o hotel, comecei a chorar, eu falei, não sei o que pregar. É como se ele me desconstruísse, a minha visão do evangelho foi completamente, eu falei, meus esboços, nada mais faz sentido. E eu cheguei e comecei a ler a Bíblia e falei, Senhor, o que está acontecendo? Daí o Senhor falou assim, vá para as tuas notas. Eu ouvi o Espírito Santo fazer isso. E eu tenho no meu iPad tudo organizado, cada palavra profética que eu recebo, cada palavra que Deus me dá. E eu voltei 5 anos atrás e comecei a organizar minhas notas. E eu não entendi porque Deus me falou isso, mas eu obedeci. Até que eu cheguei, em 4 ou 5 anos atrás, e achei a mesma palavra que ele tinha pregado naquela noite. Eu já tinha ouvido aquela mensagem dele 5 anos antes. Até as piadas que ele contou eram iguais. A mesma palavra, do mesmo jeito. E daí eu peguei e falei, Senhor, mas o que acontece, cara? Eu já tinha ouvido isso 5 anos atrás, por que essa palavra produziu isso hoje e não produziu 5 anos atrás? E daí eu ouvi uma voz, e o Senhor me falou assim, você ainda não havia sido ferido. Eu falei, como assim ferido? E eu não entendia. E foi um processo meu com Deus muito violento naquela noite, e o Senhor me falou, vai para Oséias. E daí eu entendi. Oséias capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim, venham, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas Ele nos trará cura. Ele nos feriu, mas Ele sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Está falando de ressurreição. E ao 3º dia nos restaurará. Para quê? Para que vivamos na sua presença. Oséias está profetizando de um processo de morte e ressurreição em Cristo. E Oséias está descrevendo como é o processo. Sabe por quê? Porque se nós não tivermos enxertados em Cristo, a vida dele não pode fluir em nós. E todo enxerto, ele precisa ter 2 cortes. Um é no ramo e o outro é no tronco. Cristo, diante da eternidade, ele continua aberto no madeiro. Mas nós, se nós não formos feridos, nós não temos como ser enxertados nele.
E nós não somos feridos porque às vezes a gente continua ainda se guardando nos nossos pensamentos, nos nossos conceitos, na nossa maneira de tentar interpretar Deus. Por que que Deus permitiu isso na minha vida? Por que que isso aconteceu na minha história? Por que que isso está acontecendo com meus filhos e o meu casamento? Por que que a igreja está assim? E a gente fica tentando entender Deus e a gente não se abre para que Ele possa nos ferir. E se a gente não se abre, a gente não consegue entrar em Cristo. E se nós não estamos em Cristo, a vida dele não pode fluir em nós. E se a vida dele não flui em nós, a gente continua por anos tendo um evangelho que é conhecimento humano. Mas o conhecimento humano não te sustenta no dia mau. O conhecimento humano não é suficiente quando o problema bate à tua porta. Irmãos, esse processo que aconteceu na minha vida, eu venho estudando a palavra há anos. Mas há 5 anos atrás nós entramos num processo profundo financeiro. Nós temos uma construtora com mais de 35 anos na cidade de Taubaté. Meu pai fundou essa empresa, eu me formei aqui em Campinas, voltei para trabalhar com ele. Essa empresa cresceu, nós conseguimos alcançar o posto de estar entre as 100 maiores incorporadoras do país. Ganhamos por 2 anos consecutivos o prêmio de empresa mais sustentável no país, no segmento de construção civil, competindo com gigantes do setor, como Cirela, MRV. E começamos a fazer operações com fundos de investimento que no momento da crise esses fundos quebraram. E resumindo a história, nós quebramos juntos com ele. Eles pararam de aportar dinheiro nas obras. Nós temos obras até hoje paradas com 85% de obra pronta. Clientes esperando apartamentos. E eu não saí da cidade. O Senhor me deu uma palavra, você fique e enfrenta. Você sabe o que é você estar numa cidade do interior convivendo com um problema que toda a cidade sabe. Você sabe o que é você ser pastor numa cidade, né? E você enfrentar uma situação e ter que fazer uma assembleia com 200 clientes e pôr sua cara ali à frente. Você sabe o que é você ser humilhado por pessoas todas as horas e falar, cadê Deus na sua vida? Você sabe o que é você se levantar de manhã, você ter por uma vida estável, por anos, uma vida financeiramente tranquila, e de repente você ter que orar para saber o que você vai almoçar. E de repente um amigo pede o teu carro emprestado, e quando ele volta tem uma compra, uma cesta básica, e aquilo que te sustenta por uma semana. E eu tenho vivido isso sem salário já fazem mais de 4 anos. Cada dia um milagre, cada momento uma história. Essa história não acabou na minha vida. Eu não estou falando de um processo de morte, que eu estou contando uma historinha que eu ouvi de alguém num filme, ou que alguém me contou num livro. Eu estou vivendo isso na minha vida. Agora você sabe que eu falaria com todas as letras que eu passaria tudo outra vez para experimentar o que eu experimentei. Para que Cristo pudesse ter sido revelado na minha vida através de um processo de morte. Porque hoje eu entendo que não se trata de mim, não se trata da minha imagem, não se trata do meu nome. Se trata de uma dependência total dEle, e a vida dEle foi formada em mim. Irmãos, experimentar o Espírito de Deus fluindo e vivendo em você, o amor que lança fora o medo. Eu não tenho mais medo da vida. Antes eu convivia com 500 funcionários, uma folha de pagamento de 150 mil reais. Sabe o peso de que você cuidar de todas essas coisas? E eu falo, o que eu vou fazer? Hoje, diante de tudo que eu tenho passado, eu aprendi o que é descansar em Deus. Eu aprendi o que é ser cuidado por Ele. Eu aprendi a ficar quieto nos momentos de humilhação e deixar que Ele fale. Eu aprendi a ser movido pelo vento. Se o Senhor fala vai, eu vou. Se Ele fala fica, eu fico. Se Ele fala não, é não. Se Ele fala pode comprar, eu compro. Eu estava falando com os meus irmãos aqui. Cara, quando você tem dinheiro, você não pensa muito para fazer as coisas, né? A gente estava falando do sonho que eu tenho da Harley. Se eu tivesse hoje com dinheiro, eu já tinha comprado isso muito. Hoje é um sonho meu com Deus. Senhor, você vai desfrutando dos momentos com Ele. Você vai esperando com Ele. Eu quero contar para vocês coisas assim pequenas, para que vocês entendam que o Evangelho é simples. Às vezes a gente fica esperando. Sabe qual que é o grande problema nosso como igreja? Que também tem um problema conceitual e futurístico. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, e para lançar sobre eles um espírito de adoção que clama, Abba, Pai. Gálatas 4, 4. Vamos lembrar de novo o que fala? Repita comigo, na plenitude dos tempos.
o que você entende por plenitude dos tempos? Plenitude dos tempos, para Deus, é o ápice da história. Amém? E o que nós, como igreja, entendemos como o ápice da história? Pode falar para mim. O ápice da história para a igreja até hoje continua sendo a segunda volta de Jesus. Todos os momentos da história da igreja, onde crises acontecem, a mensagem da segunda volta de Jesus vem. Só nesse país, eu conheço pelo menos uns 5 grandes pregadores que deram datas que Jesus voltaria. Isso aconteceu há 15 anos atrás, 20 anos atrás. E sabe o que é isso? Isso é uma cultura escapista. Quando as coisas apertam, eu vou vazar e vai ficar tudo para o anticristo. Essa cultura escapista tem roubado a igreja na sua capacidade de transformação no mundo. Nós não temos que pensar em sair. Nós temos que pensar em ser testemunhas da verdade. Você sabe por que eu não fugi dos meus problemas? Porque manifestar a Cristo não é só manifestar a vitória, é como você suporta as provações. É como você resiste aos dias maus. E eu sei que Deus vai mudar a minha história. E as pessoas que observam, não é para mim não. É para que elas possam ver, cara, Deus sustentou esse cara e ele conseguiu ficar sem entrar em depressão, sem perder os parafusos, com a família estruturada. Por quê? Porque Cristo é a minha rocha, Cristo é a minha vida. Então, irmãos, nós precisamos entender que quando Deus chama a plenitude dos tempos da manifestação de Cristo ao mundo, isso já aconteceu e já está disponível. Então a gente precisa parar de olhar Jesus somente como alfa e ômega, como princípio e fim, e entender a Ele como caminho. E o que é conhecer Ele como caminho? O nosso dia a dia tem que estar cheio da presença de Deus, sem expectativa, só que as coisas aconteçam no futuro. Eu posso desfrutar da presença dEle no meio do caos, eu posso ter paz no meio dos dias difíceis, eu posso ter vida no meio de dias de morte. É isso que é o Evangelho. Quantos podem dizer amém a isso? Todo o processo de conhecimento da verdade opera segundo descreve Oséias. Primeiro desconstrói, para depois construir. Depois destrói, para voltar a edificar. Machuca antes de curar e mata para depois gerar a vida. Esse é o processo de Cristo ser formado em nós. Eu vou repetir para você. Desconstrói antes de construir. Porque todos nós já estamos com algo construído, e muitas vezes errado. Então precisa de uma desconstrução. Destrói antes de edificar. Machuca antes de curar. E mata antes de gerar vida. Se a gente entender isso, né, eu creio que com isso eu queria finalizar algo muito importante para nós pastores e dentro da realidade do que é o remir. Se nós estamos falando que o conceito de verdade e mentira nos atrapalha para muitas coisas na nossa vida, inclusive do que é bênção de Deus, inclusive do que é vitória, são todos conceitos, às vezes, centrados em Adão. Um dos conceitos que tem atrapalhado a nossa comunhão, Kelson, como pastor, é o nosso entendimento equivocado do que é a unidade. Porque a palavra unidade é uma palavra que ela não existe biblicamente. Se a gente entender, quer ver? Salmo 133, 1 diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa palavra união, a tradução original dela é quão bom e suave que os irmãos vivam como um. A Bíblia não tem união, ela tem um. E esse um é o mesmo que de João 10, 30. Eu e o Pai somos um. É diferente ser um e estar unido. Depois, se você ler João 17, isso aqui é um fundamento importante para nós pastores, hein? João 17, a partir do 17 diz assim: santifica-os na tua verdade. Estamos falando de verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas por também aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o é em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos. Daí essa palavra, a Bíblia traduz como unidade.
mas essa palavra é a mesma palavra que segue. Se você pegar o texto original, ele vem só falando, a palavra original é eis, H-E-I-S, Quando chega aqui, fala assim, para que eles sejam perfeitos no eis. E a versão em português fala para que eles sejam perfeitos em unidade. E a gente pega essa palavra unidade e fica batendo nela. Parece uma coisa simples, parece uma coisa conceitual, mas como eu estou falando, na verdade e na mentira, não tem território neutro. As canções que nós cantamos, elas profetizam algo. As palavras que falamos, elas dizem algo. E unidade é diferente de ser um. A palavra correta aqui seria unicidade. Unicidade é o poder de ser um. Unidade é o poder de estar unido. São duas coisas diferentes. Eu vou explicar porque são diferentes. Porque ser um é compartilhar da mesma natureza. Estar unido é estar junto com natureza diferente. Por exemplo, se você pegar um púlpito de madeira e ele estiver pregado aqui nessa haste, né? A gente tacar fogo no púlpito, o que vai acontecer? Uma é a dilatação da madeira, outra do ferro. Eles vão se separar, porque são duas coisas distintas. São duas naturezas que reagem ao calor de forma diferente. Eles têm naturezas diferentes e reagem às situações externas de forma diferente. Isso é unidade, estão unidos, mas não são um. Agora, quando você transforma dois elementos na mesma natureza, eles vão reagir exatamente igual a qualquer fator externo. O que Deus tem para a igreja é que nós todos sejamos um em Cristo, é a mesma natureza. E quando você fala de mesma natureza, nós não estamos falando de um padrão homogêneo de igualdade. Sabe quando a gente começa a ver a igreja se transformar em tribos? A igreja daquilo. A igreja diz, cara, a igreja é o lugar dessa mistura santa, onde a natureza é igual, não as aparências são iguais. Agora, quando a gente tenta, em virtude de entender a palavra unidade de forma equivocada, dar uma aparência de igualdade, a gente nunca vai conseguir êxito. Porque o Kelso tem o jeito dele, eu tenho o meu jeito, o Renato tem o jeito dele, e Deus respeita essas diferenças, desde que a nossa natureza seja Cristo, nós somos um nele. Nós não somos padronizados externamente. Essa aparência de igualdade que é a unidade. E a unidade ela é reativa. A unidade ela reage. A unicidade não. A unicidade ela tem uma capacidade diferente. Porque ela se move a partir da mesma substância. Então permite a diversidade. Sabe, quando se tem a mesma natureza não tem competição. E se tem uma coisa que existe entre pastores, é competição, é ciúme. Às vezes o pastor, ele tem o outro pastor mais inimigo dele do que o próprio diabo. Porque é concorrente, não é a mesma natureza. Então quando nós vemos um projeto como esse, como o Remi, ele vai quebrando essas barreiras. Porque são pessoas diferentes, de diferentes ministérios, com diferentes maneiras de se movimentar, mas uma só natureza. A gente vê Cristo sendo expresso na vida de cada um daqueles com quem nós convivemos. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. Meus irmãos, eu creio que, para concluir, não quero me estender mais, que se todas as pessoas que viessem a Cristo fossem ensinadas que o caminho para que se possa viver com Ele é a morte, é o sepultamento e uma nova vida, nós reduziríamos muitos aconselhamentos, nós reduziríamos muitos trabalhos de cura da alma, nós reduziríamos muitos centros de recuperação, porque a grande dificuldade de ser um é que quando você se torna um, acaba o estrelismo, pessoal. Quando eu me torno um com o Renato, não se trata mais de mim nem dele, nós somos um. É a igreja de Cristo, é o corpo de Cristo, de qual Ele é a cabeça. O ser um acaba aquela coisa de filho especial, acaba aquela situação de fama, acaba essa situação de destaque, porque na realidade Deus não busca uma multidão de filhos, Ele busca o seu filho em nós. E o seu filho ele se manifesta através do corpo de Cristo. Se no Antigo Testamento Deus se movia através de diferentes homens, no Novo Pacto Ele se move através de um homem que é Cristo. Ele é o cabeça e nós somos membros do seu corpo. Não tem mais essa da minha vida, da tua vida, nós somos um nele. Esse entendimento tem que entrar em nós através da verdade
da natureza dele, através de uma concepção adâmica, não consegue entender o que eu estou falando. Mas se isso entrar no seu espírito, acaba todo o partidarismo, acaba todo o individualismo, porque quando você morre para você, a morte do eu faz com que você nasça para uma visão coletiva do Evangelho. Irmãos, para mim, sair da minha cidade e vir aqui, se torna um prazer, uma alegria, porque não se trata mais de mim. O Evangelho não se trata em servir a minha igreja, as minhas pessoas, não é isso. Tudo é dele, por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém? Nessa noite eu queria encerrar orando por você. Eu quero orar por você que de alguma forma, em virtude de circunstâncias da vida, em virtude de problemas pessoais, ou em virtude de uma teologia mal colocada, tem muitas vezes questionado as situações que têm acontecido na sua vida. Meus irmãos, eu quero te dizer que é possível você ter paz em meio a qualquer situação que você possa estar vivendo. Que é possível você ter tua família centrada em Cristo no meio dos problemas acontecendo. Que é possível ser próspero quando tem ausência de dinheiro. Que é possível ter vida quando o cenário é de morte. Que a plenitude da vida se chama Cristo e não tem nenhuma conquista pessoal que possa substituir isso. Eu estou falando para vocês já o que eu tenho experimentado. Se tem um momento da minha vida que eu me sinto pleno, é o momento que eu estou vivendo hoje. Pleno nele. Nele. Sabe o que me deixa indignado? Quando eu vejo as pessoas chegando a Cristo e continuam buscando por algo. Se você chegou a Cristo, o que mais você busca na vida? Se você encontrou a Cristo, o que mais você segue buscando? Se Ele não for suficiente, nada vai ser, meus irmãos. E eu te falo por experiência pessoal, nada. A minha plenitude hoje está nele. E todas as outras coisas são acréscimo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Se nessa noite você gostaria de receber uma oração, se você, de alguma forma, essa palavra ministrou o teu espírito, você fala, eu quero experimentar essa verdade, eu quero sair desse evangelho da teoria, eu quero sair desse evangelho do conhecimento humano, para que Cristo seja formado em mim, ainda que para isso, eu preciso entregar minha vida e experimentar a morte do meu eu, das minhas estruturas, eu quero permitir que o Senhor seja formado em mim. Se você deseja isso com convicção no teu espírito, eu queria te convidar, sai do seu lugar, vem até aqui. Eu quero orar com você nessa noite. Eu sei que Deus pode transformar a tua história hoje, meu irmão. Você sabe que quando naquele jardim chegaram e Judas foi trair o mestre, e ele deu um beijo no seu rosto, porque Jesus era tão comum, que se ele não beijasse, ninguém sabia quem ele era. Ele falou, vou beijar o cara lá, vocês não vão nem saber. E quando que Pedro levanta a espada, que chegaram os soldados, Jesus falou assim, não precisa fazer isso não, ninguém tira a minha vida, eu dou. Sabe o que o Senhor quer nos falar nessa noite? Não vai vir um anjo da morte e passar a foice na tua cabeça. Não vai vir alguém aqui te arrastar para a cruz. A decisão de viver uma vida com Cristo no Espírito requer de nós uma entrega pessoal. Irmãos, eu podia estar relutando contra o meu processo de morte até hoje. Eu podia estar me debatendo e falando, Deus, por quê? Até hoje. Eu me lembro o dia que na minha casa, meus filhos dormiam, minha esposa estava dormindo, e eu acordei de manhã e falei, Senhor, eu não sei o que vai acontecer da minha vida. E eu fui para a cozinha, que era o lugar mais distante do quarto, me ajoelhei no chão e falei assim, eu não entreguei minha vida ao Senhor só para os dias bons. Eu estou disposto a enfrentar aquilo que for, para que o Senhor possa ser formado em mim. E naquela manhã eu me lembro de ter começado a chorar naquela cozinha, e eu sabia que eu entraria num período difícil da minha vida. Mas naquele dia, eu percebi que pela primeira vez eu tinha rendido completamente a minha vida. Sabe, às vezes a gente quer ter uma vida com Jesus, mas ter apoio em uma série de outras coisas. O que o Senhor está nos falando nessa noite é, solta esses apoios, solta essas muletas. Sabe, aprende a confiar neles. Irmãos, eu não estou contando para vocês uma história triste, não. É a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não estou me fazendo de vítima nessa noite. Eu posso falar para vocês que eu sou uma pessoa extremamente plena e feliz, porque eu tenho a Cristo.
Eu tenho o maior tesouro. Sabe quando a Bíblia fala que quem encontrou um tesouro vai e vende tudo? Eu largaria tudo, eu considero tudo como lixo para encontrar o que eu encontrei. É vida em abundância, é plenitude. Não há mais temor, eu não tenho insegurança, eu não tenho preocupação com amanhã. Eu tenho visto Deus cuidar de cada coisa da minha vida. Minha esposa, meus filhos, sabe, meus amigos. Eu não perdi nenhum amigo nesse processo, porque na verdade eu não tenho mais amigos. A gente começou a entender como igreja o que é viver como um só. O Anderson que está aqui, a gente fazia meetings para venda de empreendimentos, ô Chico. Iam 500 corretores de imóveis lá. Os caras batiam na minha porta todo dia para puxar saco. Deixa eu vender esse projeto, deixa eu vender aquilo lá. Sabe, daqueles corretores todos, nenhum deles ficou. Mas o Anderson vendia imóveis para mim naquela época. O Anderson foi para a igreja, se converteu. E hoje, daquilo que nos restou, né, eu tenho vivido há quase 4 anos de algumas coisas que ele faz. Ele continuou cuidando das nossas coisas. Eu falo que veio sobre ele a unção de Simeão, sabe, que cuidou do corpo morto de Jesus. Ele cuidou de mim quando eu não tinha nada para dar. Porque Deus vai gerando esse tipo de amizade que não está com você por interesse. Sabe, hoje a gente vive uma plenitude no Espírito. As nossas amizades têm propósito. Os nossos caminhos são planos. Nós vivemos a verdade. Deus tem me conectado a pessoas. Se eu falasse o que eu penso de cada um desses pastores que estão aqui, que se transformaram um presente na minha vida. Então eu comecei a dar valor ao que Deus dá valor, ao que a natureza da verdade dá valor. Porque na verdade, quando nós estamos na mentira, a gente valoriza o que não tem valor nenhum para Deus. Hoje eu estou querendo te dizer que Deus quer abrir os teus olhos para o que realmente tem valor na vida, para o que é o Evangelho. Irmãos, nós não podemos mais viver uma mentira como igreja. O corpo de Cristo não é o que nós temos visto no mundo gospel nessa nação. Não é essa a realidade do Evangelho. O Evangelho não se trata de nós, se trata de Cristo sendo formado em nossas vidas. E se você quer isso, não resista. Se você deseja realmente que Cristo se torne tudo na tua vida, vem aqui e nós vamos orar nessa noite. Amém? Eu queria pedir para os meus amigos, meus irmãos pastores que estão aqui, venham aqui, me ajudem. Vamos impor as mãos sobre eles, vamos orar juntos nessa hora. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Nós declaramos nesse ambiente, Pai amado, preparado pelo Teu Espírito, uma noite de mudança, uma noite de transformação, uma noite onde os nossos olhos possam ser abertos para a verdade da Tua palavra. Nós queremos declarar juízo sobre a natureza de Adão. A Tua palavra diz que o machado está posto à raiz, e que ele possa julgar toda a natureza adâmica, toda a raiz do conhecimento do bem e do mal, para que Cristo possa ser formado em nós. Abre os nossos olhos para que possamos ver. Espírito Santo, toma esse ambiente, fala com cada um de nós nessa noite, nos revela a verdade de dentro para fora, desconstrói o que precisa ser desconstruído, destrói o que precisa ser destruído. Pai amado, em nome de Jesus nós entregamos a nossa vida, para que possamos receber a Tua, para que a Tua vida possa ser formada em nós. Recandalabashuri andarabas, cheque andarabasturi andalabasheri andarabas, checandarabalabaxori andarabasturi andarabas. Aleluia. Aleluia. Senhor Deus, estamos aqui nas Tuas mãos. Que o poder da árvore da vida, da verdade, venha sobrepujar a todo e qualquer engano, toda e qualquer mentira. Abre os nossos olhos, Senhor, unge os nossos olhos, para olhar para nós mesmos e vermos aquilo que somos, quem somos nós, para que, ó Deus, não sejamos enganados pela nossa própria carne e natureza, e, ó Deus, e recebemos um novo tempo na nossa vida, onde a verdade prevalece, onde, Senhor, possamos ver as coisas sem mistura,
onde Cristo é formado em nós e não vivamos nós mais, mas é Cristo em nós, a esperança da glória. Em nome de Jesus, queremos declarar nessa noite, teus filhos e filhas saindo daqui, Senhor, enxergando com os olhos abertos, ó Deus, e tudo aquilo que tem sido obstáculo, Senhor, sendo caído agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando aqueles homens perguntam para aquele cego e diz: o que aconteceu com você? Eu era cego. Uma coisa eu sei, eu era cego, eu vejo agora. Agora eu vejo claramente, não por enigmas, mas de uma forma aberta. Abre, Senhor, os nossos olhos. Queremos que os nossos olhos estejam abertos para ver as coisas como elas são, as circunstâncias, as pessoas que nos rodeiam, a nós mesmos, o Senhor, o teu plano para cada um de nós. Que a graça, o poder, a unção do Espírito seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus.